Bom dia, senhoras e senhores deputados, bem-vindos a esta Casa Parlamentar de todos. Hoje vem-se o Sr. Primeiro-Ministro, através de uma nota, uma audiência, o artigo 12. Passo a ler, termo de posse eleitorais de Tiago Grande de Guilherme, em substituição dos senhores deputados eleitos, Domingos Monteiro e... Juro por minha honra cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis, defender a independência nacional, promover o progresso econômico, social e cultural do povo santomense, desempenhar com toda a lealdade e dedicação as funções que me foram confiadas. Cumprindo esta formalidade, são deputados. o senhor Presidente da Assembleia Nacional, já assinado pelos impulsados e por mim, o secretário. Deputados, gostaria também de cumprimentar a Sra. Ministra da Justiça, dar as boas-vindas a esta Casa Parlamentar. Declaro aberta a sessão. Senhor Presidente da Assembleia Nacional, senhores membros da mesa da Assembleia, ilustres senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, minhas senhoras e meus senhores, excelências, venho satisfazer uma necessidade que se me impõe na minha qualidade de Primeiro-Ministro e chefe do Governo e pretendo cumprir com a vontade de quem quer dar o melhor de si no conjunto do contributo de todos para o relançamento do país que é nosso. Por isso mesmo, para abordar o Estado da Nação, privilegiarei, antes de mais, revelar às vossas excelências as disponibilidades do Governo para resolver o problema que hoje se nos coloca e que já circula nos corredores da crítica santomense, como o caso Elsa Pinto. Ao abordar esse contratempo, como vossas excelências compreenderão, quero referir-me a um quadro político institucional em que se procedeu à composição e tomada de posse do Governo que hoje tenho a honra de dirigir. Conforme tive a ocasião de deixar claramente expresso a quando da tomada de posse, trabalharemos em conjunto, Governo e os deputados da maioria, agindo em sintonia com o Sr. Presidente da República e animados única e exclusivamente com o empenho e determinação de bem servir a nação e o povo santomense. É, senhoras e senhores deputados, movido por essa vontade de servir, que num quadro de concertação para a nomeação de um magistrado que nos pudesse dar a garantia de representar fiel e condignamente os interesses do Estado santomense, que a nossa opção recaiu sob a figura da senhora doutora Elsa Teixeira Pinto, conhecidas que são as suas qualidades de técnica e dirigente, comprovadas evidentemente no percurso que dela conhecemos. Detalhes da sua vida particular que infelizmente desconhecíamos, porém vieram perturbar a relação do comprometimento do Governo para a sua manutenção no cargo, e é com toda a hombridade que o Governo reconhece e assume a responsabilidade de sanar qualquer situação perturbadora do funcionamento regular da Instituição Procuradoria-Geral da República e encontrar alternativas que garantam o apaziguamento e a normalidade nas relações institucionais após o desfecho deste infeliz acidente. Senhoras e senhores deputados, passados 2 escassos meses após a nossa tomada de posse, os nossos esforços têm-se concentrado ainda na construção dos alicerces que permitam uma ação governativa centrada nos propósitos
de satisfação das aspirações dos cidadãos. Muitos manifestam-se desiludidos, fundamentalmente no seio da juventude, pelo adiar sistemático da concretização dos seus anseios e vulneráveis ao assédio sistemático dos vendedores de milagres. O que temos como contraproposta é a nossa vontade e coragem para trabalhar afincadamente e superar as dificuldades que encontramos nas instituições sobre a nossa responsabilidade. Não temos escamoteado desde o início que uma das dificuldades que encontramos reside, portanto, no facto de não ter havido, da parte daqueles que detinham os dossiês do Estado, a hombridade de passar os dossiês de forma que nós pudéssemos prosseguir com as tarefas importantíssimas do Estado na luta contra a pobreza e pelo desenvolvimento sustentado do país, redução das desigualdades, bem como todo um conjunto de ações tendentes a colocar o São Tomé e Príncipe no patamar da modernidade. Sobre a situação económica recente, diria aos seus deputados que as fragilidades macroeconómicas, estruturais e socioeconómicas de São Tomé e Príncipe são profundas. Estas fragilidades refletem-se, entre outros, numa estrutura económica totalmente dependente do exterior, numa balança de pagamentos cronicamente deficitária, no nível de endividamento externo, que apesar do perdão da dívida ocorrida em 2007, está de novo a crescer de forma preocupante. Em que as infraestruturas sociais e produtivas são claramente incipientes e com um elevado nível de ociosidade e um tecido empresarial ainda embrionário e com fraca capacidade de criação de emprego. Por conseguinte, achamos que devemos ter em atenção que, a partir desses constrangimentos de natureza estruturais que caracterizam o sentido da evolução histórica do sistema económico, financeiro e social são-tomense, tem que se reconhecer que existem contradições nas análises sobre a situação macroeconómicas e, consequentemente, reconhecimento de níveis de eficácia produzidos pelos diferentes instrumentos de políticas económicas, financeiras e sociais. De facto, na nossa perspectiva, não correspondem em total verdade as conclusões que se enquadram em determinados relatórios produzidos pelas diferentes instituições sobre a coerência das decisões políticas no âmbito do sistema governativo, que tem a tradução da inexistência de garantias dos níveis de sustentabilidade do processo de desenvolvimento em São Tomé e Príncipe. Estão na correspondência da total verdade ganha o seu particular significado quando se propõe concluir que existem sinais de alguns progressos que se enquadram nas diversas iniciativas governamentais, tais como impactos produzidos pelo recente Acordo de Cooperação Económica assinado em 2009, a Estratégia Nacional de Redução da Pobreza, os programas de ajustamento económico apoiados pelo Fundo Monetário Internacional. De facto, constata-se que existem contradições nas análises económicas e financeiras produzidas sobre o impacto produzido pelo acordo cambial, quando a ele está associado o abrandamento da cadência inflacionária, uma expansão moderada de liquidez, o aprofundamento da consolidação orçamental e um ritmo de crescimento moderado, para, de seguida, reconhecer-se, e passo a citar, a paridade fixa com o euro tem-se revelado num fator importante para a estabilidade macroeconómica do país,
embora não seja suficiente para manter a inflação em níveis desejáveis, evidenciando o caráter estrutural da inflação no contexto nacional e a necessidade da adoção de medidas de resposta no lado da oferta. Trata-se de um regime cambial particularmente exigente para a política orçamental, ao limitar a programação e execução do Orçamento Geral do Estado à disponibilidade de financiamento. Relativamente ao setor real de crescimento econômico, o objetivo central do sistema governativo é a garantia de coordenação e de integração de níveis de eficácia dos diferentes instrumentos de políticas sectoriais nas suas dimensões institucionais, regulamentais, económicas, financeiras e sociais, que conduzam a uma real interdependência entre crescimento econômico e desenvolvimento sustentável. A partir deste pressuposto é que se deve conformar a orientação estratégica de crescimento e desenvolvimento e tomando em conta a equação que serve de suporte à progressiva consolidação dos níveis de competitividade e de integração regional e internacional no sistema econômico, financeiro e social. Portanto, traçado este quadro introdutório, nós podemos rapidamente ver o que é que estava, o que é que se dizia que se ia fazer, o que é que se fez e o que é que nós achamos que deve ser a saída para isto tudo. Portanto, nós temos o paradigma da transformação económica e modernização da sociedade e das instituições, mediante um crescimento económico sustentado e tendo como objetivo a redução da pobreza. Para isso, ter-se-á elegido, portanto, sectores-chave, serviços financeiros e outros, o turismo, a agricultura. E para suportar isto tudo, portanto, a condição sine qua non era que houvesse estabilidade política, sem corrupção, estabilidade política sem corrupção, volto a repetir, que pressupõe, portanto, uma gestão sã. E vamos ver se, efetivamente, nós tivemos estabilidade, sem corrupção, e se tivermos uma gestão sã. Tudo isto entra no capítulo da boa governação. Vamos ver que acessos é que nós tivemos aos mercados. Maiormente, acesso aos mercados da nossa sub-região, Comunidade Económica dos Estados da África Central, acesso aos mercados da CPLP. Que, no fundo, são os nossos parceiros estratégicos para, por um lado, a nossa integração regional, refiro-me à questão da SIAC, particularmente. Vamos ver que dinamismo se verificou. Que criatividade é que houve, quais os conhecimentos que foram adquiridos, que formações é que foram feitas. Por isso é que eu falei, senhores deputados, do paradigma da transformação económica e modernização da sociedade e das instituições. Recursos humanos, cultura de trabalho, estradas, energia, porto, aeroporto, telecomunicações, portanto, que entram
no quadro das infraestruturas. É através disso que nós podemos ver o que é que foi, examinar o que é que foi feito durante esse período tão propaladamente promissor que se abria a São Tomé e Príncipe, a economia santomense, e que este governo estava desnorteado e que estava a afundar. O país vinha se afundando a passos largos. Portanto, havia, claramente, há 2 meses atrás, um abrandamento digamos, de crescimento, dificuldades nítidas de se pagar, de fazer pagamentos. E vamos ver o que é que fez o governo que nos precedeu na sua fuga desordenada. Na sua fuga desordenada, a responsabilidade que tinha pelo Estado em que deixou o país. Vamos ver. Quando eu falar aos senhores deputados do estado de endividamento de São Tomé e Príncipe, quando eu falar-vos dos acordos que foram celebrados de forma pouco clara, e tem graça que os autores, os responsáveis dessa situação, forneceram um instrumento que eu diria interessante para escalpelizar a situação encontrada no país. E o esquema que vos disse que nos deveria conduzir ao crescimento econômico sustentado não foi trazido à população à toa. É que, através desses esquemas, nós vamos ver exatamente o que é que foi feito. Tomemos a questão institucional. Que reformas foram feitas nesse período para permitir que houvesse a estabilidade governativa? Que reformas foram feitas no sentido, para além do nome pomposo do Ministério da Descentralização, que permitisse tanto os órgãos do poder local como do poder regional de beneficiar de uma cooperação com o poder central para que a gestão dos interesses específicos das coletividades locais e regional fosse feita de forma satisfatória. Que medidas foram tomadas para combater a corrupção? Não se combate a corrupção sem se ter tribunais que funcionem regularmente e em condições satisfatórias. E nós sabemos que um dos nossos maiores cancros a nível de funcionamento institucional é exatamente o funcionamento deficiente dos nossos tribunais. A reforma da justiça, tão propalada em todos os areópagos, ficou na gaveta. Não foi feita. O momento mais marcante foi exatamente o Encontro Nacional de Justiça, realizado em 2009, que deveria abrir lugar a uma vasta reforma neste setor tão importante como um dos pilares do Estado de Direito Democrático. O governo, o 14º governo, foi incapaz, do ponto de vista institucional, de realizar a reforma da Justiça. Não fez a reforma da Justiça. A reforma da Justiça ficou na gaveta. Que me venham dizer, que me venham explicar, sem complicar, porque é que não, durante esses 2 anos, não lançaram as bases para a realização da reforma da Justiça, o que deveria permitir, portanto, um combate eficaz, eficiente à corrupção
que é um dos grandes males que assolam o nosso país. Não foi falta de aviso, não foi falta de apoio. O que nós assistimos foi, portanto, um confronto com os tribunais por causa da intromissão do 14º Governo numa área que não era da sua competência. E todos nós estamos lembrados da troca de galhardetes que houve entre os juízes e o Governo, o 14º Governo. E duvido que também tivessem, efetivamente, algum apego pelo funcionamento normal da justiça. Nós assistimos, foi uma tentativa de instrumentalização, isto sim, maiormente da Procuradoria-Geral da República, utilizando processos forjados contra dirigentes, contra responsáveis, como arma de arremesso. E por isso é que nós sempre insistimos que tínhamos que ter muito cuidado para que as instituições não estivessem ao serviço, outro, não fosse o serviço da democracia. Porque a magistratura do Ministério Público é uma magistratura hierarquizada e que funciona de uma forma autónoma. E é preciso que quem esteja a teste dessa magistratura não esteja ao sabor de interesses políticos. E é o que se verificou. Nós estamos lembrados de uma declaração produzida a nível da chefia do Ministério Público, pugnando pelo reforço do arsenal penal para reprimir as pessoas que tivessem um comportamento que ofendesse a figura do então Primeiro-Ministro. E eu pergunto, e agora? Quando nós vemos a quantidade de panfletos, e se eu parafraseasse o líder do ADI, ele dizia panfleto, política panfleto. A quantidade de panfletos que é produzida no Instituto Privado de Fins Públicos, que é a Fundação Solidariedade. Esses panfletos atentam contra a dignidade dos órgãos do Estado constitucionalmente instituídos. São autênticos crimes, vilipendiando órgãos de soberania. O que é inadmissível e que não tem cobertura em Estado de Direito Democrático. Quando um líder partidário se refere à figura do Presidente da República, se ele tivesse pudor, decência, espírito de responsabilidade, ele, como líder partidário, deveria referir-se à figura do Presidente da República com respeito e não nesse desbocar, nesse linguarejar completamente inusitado em democracia. Porque o que se pretende é banalizar as instituições, é lançar a confusão para que não haja estabilidade. Porque não criaram condições para a estabilidade. Porque não fizeram reformas que eram necessárias para criar um ambiente são, para que houvesse a transformação económica e a modernização da sociedade e das instituições santomenses. Não fizeram. E o resultado está à vista. E esse panfleto devia dizer é que na cadeia central o Estado é calamitoso. Há bem pouco tempo houve uma fuga de 6 presos, pondo em causa o sossego e a tranquilidade a que têm direito os santomenses. A cadeia está a ruir. E não é o governo de Gabriel Costa, em 2 meses, que colocou a cadeia na situação em que ela está. Foi falta de mestria para lidar com um problema que existe. Hoje, a cadeia representa um perigo para os seus guardas prisionais, que a qualquer momento pode receber arremesso de uma pedra, porque aquilo está, efetivamente, num estado caótico. Não houve, para além de medidas de fundo da reinserção social, que permitisse que pessoas condenadas pudessem expiar a sua pena, mas, ao mesmo tempo, serem preparadas
para entrarem no convívio, porque a finalidade da pena não é afastar definitivamente o cidadão do convívio social, é para corrigir. Portanto, quando me pavoneiam o mérito e a glória da governação anterior, grandes projetos megalómanos, que não foram discutidos em sede própria, com as pessoas, para que as pessoas se apropriassem deles, mas apenas discutidos em gabinetes, porque a estratégia era que as pessoas não soubessem exatamente o que estava a fazer. E é o que se viu com a história dos barcos. E sem pejo, sem pudor, despoduradamente, esses indivíduos produzem panfleto fazendo referência àquilo que eu considero a vergonha deles. A estabilidade política faz-se no entendimento, no quadro das instituições democráticas. Um governo que não tem maioria absoluta, e ainda que a tivesse, deve saber que o diálogo, deve saber que, em vez de se aliciar deputados para se sentar confortavelmente na cadeira e governar o país a seu belo prazer, ao invés disso, deveria encontrar na Assembleia o espírito de diálogo e de concertação, de entendimento sobre as coisas que são fundamentais para o país. Não foi o que foi feito. O anterior governo furtava-se sistematicamente a vir à Assembleia para poder dar satisfação aos seus deputados, que têm a missão constitucional de fiscalizar a ação governativa. Portanto, e esta é a diferença. E claro que não podia haver um ambiente, como eu disse, de estabilidade para que houvesse um crescimento económico sustentado. Não havia esse ambiente, porque não se criou este ambiente. Isto teve repercussão em vários outros setores. Não houve a boa governação. Uma coisa é aquelas medidas que se tomam, enfim, no quadro do show-off, e outras medidas são aquelas que são estruturantes, sobre as quais devem assentar, digamos, o plano de desenvolvimento que conduzir-nos à transformação económica, à modernização da sociedade e das instituições. O que é que houve a nível do turismo? O que é que houve a nível de sectores que são chaves, digno de realce, para que esse governo possa dizer que, sim senhor, estava tudo bem e que agora está parado? Eu estou pronto para dar continuidade àquilo que foi feito corretamente em nome do desenvolvimento de Santo Tomé e Príncipe. Mas devo dizer-vos que, nesse esquema que vos tracei, e no quadro introdutório que tracei, que a nossa situação não era assim tão brilhante como os indivíduos pretendem e que deixaram o país. Hospital. É preciso ter-se muita lata, passo a expressão, é preciso ter-se muita lata para, 2 meses depois de se ter deixado o governo, vir dizer que se quer visitar o hospital. O hospital foi a maior vergonha da desgovernação do 14º governo. Nós, no governo de Patrício Trovoada, Emery Trovoada, francamente, senhores deputados, se há um dos problemas que me atemoriza e que me tira o sono, é realmente o problema na saúde, a situação na saúde. Uma situação de veras calamitosa. Eu não sei com que cara é que esses indivíduos iam para lá para cima quando eles estiveram na base
deste desmoronar dos serviços de saúde aqui em São Tomé e Príncipe. Duas semanas depois de termos sido investidos nas funções de governar o país, não havia oxigênio no hospital. Não havia oxigênio no hospital. Não havia consumíveis, como reagentes, luvas, como hoje não há. Bom, e quando olharmos para a execução orçamental de 2012, verificamos que o Estado de São Tomé despendeu 20 bilhões de dobras em termos de execução orçamental com a importação de medicamentos, ou importação versus compra de medicamentos. 20 bilhões de dobras. Mas, para além desse aspecto, verificamos que há uma dívida para com a Infarma na ordem daquilo que é superior a 300 mil euros. Mais de 100 mil euros de dívida com a Valflor, Enamed. Portanto, uma situação de veras preocupante e, entretanto, quando se procura medicamentos, não se tem medicamentos. Essa é a gestão. É a gestão satisfatória no quadro da boa governação, da presente boa governação que nós herdamos. O hospital num estado caótico. Outra instituição, as Forças Armadas de São Tomé e Príncipe. As Forças Armadas está também, ou melhor dizendo, conhece carências terríveis. É que, em vez de se lidar com as Forças Armadas para que elas possam cumprir as missões constitucionalmente consagradas, o anterior governo preferiu jogar com as Forças Armadas, jogar com a carência do sector para pescar em águas turvas. Hoje não há material de aquartelamento. Os militares não têm farda, botas. Para comerem, é preciso que eles façam turno, porque não há pratos e talheres suficientes para toda a gente comer ao mesmo tempo. Não há veículos. Falta tudo. Falta tudo. E, sobretudo, um clima que não é favorável no seio das Forças Armadas. Situações de injustiça. Bom, então, nós vimos distribuição de alguns carros. Não estamos contra os carros para as chefias. Não é nada disto. É preciso que isso não se faça num espírito de clientelismo e que não se comparece com o mando vertical que deve existir a nível das Forças Armadas. Devemos tomar as Forças Armadas como um setor sensível e sério, e governo sério, governo que não tem vícios, deve lidar com essa questão com responsabilidade, de forma que tenhamos umas Forças Armadas republicanas ao serviço da democracia e pleno, efetivamente, submetido ao poder político. Portanto, esse nível não pode. O que nós encontramos não dignifica o 14º governo. Uma situação de veras preocupante a nível das Forças Armadas. Fizemos promoções. Nós, chegando há pouco tempo, fizemos promoções. Graduações. Porque tudo obedecia a uma lógica de aproveitamento. De uma espécie de fidelidade.
Portanto, uma estratégia, no meu entender, completamente errada e avessa ao Estado de Direito Democrático, a forma como se deve lidar com as Forças Armadas e as Forças de Segurança. Claro que a situação não é muito melhor a nível das Forças de Segurança, da Polícia Nacional. Carências enormes. Vocês viram na televisão a situação das Forças Armadas no Príncipe, da Polícia no Príncipe, do comando da Polícia em Neves. Comando da Polícia em Neves é uma calamidade. Portanto, eu acho que as pessoas deviam ser mais responsáveis quando abrem a boca para dizerem, eu diria, algumas baboseiras, em vez de refletirem no erro que cometeram e que nós teremos a obrigação de corrigir. Nós precisamos num clima de estabilidade. E trabalharemos para que haja esse clima de estabilidade. E o que procuram é exatamente distrair-nos, imputar-nos coisas que foram feitas por eles para nos desnortear. Nós trabalhamos dia e noite, nós sabemos, nós temos a noção de onde é que nós queremos ir, para onde é que queremos ir. Nós sabemos exatamente a quem é que nós queremos servir. Não queremos servir-nos das instituições para ganhar dinheiro. Senhores deputados, senhoras e senhores deputados, será que alguém que pretende explicar sem complicar é capaz de explicar-me por que é que se tomam 169 mil euros do Estado sobre a capa da promoção do país e se contrai uma dívida com uma revista escrita em alemão, onde se faz a propaganda, efetivamente, né, do chefe do governo, que ele vem na primeira capa, e por isso é que dizem que eu estou a fazer ataque à figura do primeiro-ministro. Não é nada disto. Eu não ataco nem odeio ninguém. O que estou a dizer é que isto, para mim, constitui uma anomalia. Isto, para mim, constitui uma anomalia. Isto custou 192 mil euros que, numa carta, o senhor Ministro das Finanças endereçou à empresa Vision, o senhor Ministro do Américo Ramos. Muito obrigado. O senhor Ministro Américo Ramos enviou a Vision dizendo que o Banco Central, a ENCO, a HBD Boa Vida deveriam comparticipar no pagamento dessa revista, sem que eles tivessem sido previamente consultados. Resultado, só a HBD é que pagou 30 mil euros e manifestou a sua insatisfação porque não tinha dado o seu assentimento para ser vinculado ao pagamento desta dívida com a qual não tinha nada a ver. Porque, e também compreendo, né? Teve direito, isso deve ser das coisas mais caras que eles devem ter pago, porque teve direito a esta parte, com o chamado Homem da Lua, né? Isso custou-lhe 30 mil euros. Ele não gostou da brincadeira e disse que não voltassem a repetir a cena. As outras instituições disseram, nós não pagamos. Não fomos tidos nem achados, não pagamos. Então, este governo recebeu uma nota proveniente do jornal, do representante do jornal, a dizer que
eles reclamavam ao Estado santomense pagamento de 162 mil euros. Quer dizer, quando eu não tenho aspirina no hospital, quando eu não tenho medicamentos essenciais, eu vou tirar 162 mil euros para poder pagar essa brincadeira? Isso é que é explicar sem complicar. Estes senhores que fazem panfletos têm que vir dizer que, como é que eles explicam essa utilização do erário público desta forma. É esta boa governação? Esta boa gestão dos dinheiros públicos? Nós dizemos que não. Nós estivemos, quando chegamos, como disse, não encontramos muita coisa. Mas havia uns papéis que nos criaram alguma perplexidade. Nós vimos que só as viagens, só os gastos com as viagens do meu predecessor Patrício Trovana, de 16 de agosto a 31 de dezembro de 2012, de 2011, de 10 até 2012, os gastos rondam os 398.991,300, quase 400 mil dólares. Foram 52 viagens, 12 em 2010, 22 em 2011, 18 até outubro de 2012. Eu não estou a inventar nada. É o Estado da Nação. E eu tinha dito que uma das coisas que disse é que no quadro da contenção das despesas nós íamos fazer o necessário para evitar essas viagens. E toda a gente sabe que ele estava todo o tempo no avião. E devia estar cá na Assembleia, porque é deputado. Era deputado para explicar ou para contradizer. Não fazer política de cadeira vazia e panfleto, aquilo que eles iam repugnar na altura. Política de panfleto e de mentira. Eu não estou a mentir. Eu não estou a mentir. No quadro institucional, ainda, o que é que nós verificamos? Que os acordos mais polêmicos foram assinados de forma esquisita. E nós dissemos aqui. Nós dissemos aqui. Falou-se do reconhecimento de Kosovo. Nós vimos e dissemos que o governo não tinha competência constitucional para reconhecer Kosovo. E houve esse reconhecimento. Arbitrariamente. E as pessoas têm que explicar porque é que o fizeram. Porque isso indicia o crime de usurpação de cargos públicos. A usurpação inicia a usurpação de competências. É uma separação de competências. E, aliás, há vários casos. Porque cada ministro está na orgânica, estava na orgânica do 14º governo, como estará na orgânica deste governo, é competente, é o chefe da sua administração. Vamos ver acordos que vinculam o Estado, assinado por um ministro que não tinha nada a ver com a área e outros conhecia. E eram situações repetidas. Repetidas. Houve um acordo com uma sociedade sobre essa questão de crude oil allocation. E nós ainda estamos, porque como ninguém nos passou a pasta, nós ainda estamos a descobrir, nos meandros da administração, algumas coisas que foram feitas. Mas dizia eu que há um acordo no quadro de crude oil allocation e que, curiosamente, o ministro, que tutelava a área dos petróleos, não foi ele que assinou. Havia claramente a vocação de competências do ministro por outro ministro, que o primeiro-ministro achava que era exatamente
o seu fiel servidor. E eu disse que os ministros não estão ao serviço do primeiro-ministro. Os ministros são chefes da sua administração conforme as regras constitucionalmente estabelecidas. Como não nos passaram o dossiê, estava em curso o famoso projeto da construção do Porto em Águas Profundas em Fernão Dias. Este projeto que é estruturante para o nosso desenvolvimento. Nós devíamos ter informações detalhadas sobre o estádio das negociações com a Terminal Link. E não ser eu surpreendido, enquanto chefe do governo, com uma carta da Terminal Link a dizer que suspendeu o relacionamento, portanto, a sua responsabilidade no contrato com o Santo Tomé e Príncipe. Porque não foi prorrogado, dizem eles, não foi prorrogado, portanto, o tempo para continuar a buscar financiamento. Claro está, senhores deputados, que nós diremos, na altura devida, quais são, quando tivermos esse dossiê completo, vamos dizer aos senhores deputados como é que nós pensamos salvaguardar os interesses do Estado de Santo Tomé. Não se abandona um acordo desta forma. Assistia direito às pessoas que tiveram a gestão da coisa pública de não dizer, de não informar sob o pretexto de que não reconhecem o governo, não reconhecem as instituições, mas quando querem passaporte, vêm pedir. Quando querem salário, vêm buscar, sem trabalhar. Isto é uma forma muito triste de estar na vida política. Uma forma muito triste de estar na vida política. As pessoas até deviam prescindir, para serem coerentes com eles próprios, de determinadas regalias. Mas não se cuidem de fazer isso. E os outros é que mamavam. Os outros é que tinham canal. Nós vimos que o canal deve ser maior do que o canal da Mancha. E é esse canal que alimenta a instabilidade. Este canal, se havia canal, pequenos canais de 5 milhões de dólares, como disse o outro, o canal que alimenta a instabilidade é muito maior. Canal oculto. E toda a luta que é feita nesse país é exatamente para o controle do canal. Um canal que devia servir para nós debelarmos problemas como a crise, a pobreza extrema, tem servido para financiar ociosidade. Portanto, não tenhamos ilusões. Aquilo que foi dito relativamente aos grandes projetos, eu sou admirado. Então, todas essas viagens a que eu me referi, e há outras que não estão cá porque foram feitas com aviões privados de companhias com as quais nós estamos a negociar, o que é promíscuo. Não se pode fazer luxo com o dinheiro do outro. E sem ter o cuidado de poder preservar a separação que deve existir entre a função de decidir e o parceiro que está a negociar conosco. Tem que haver um distanciamento. E o maior medo que essa gente tem é que eles sabem que nós estamos determinados a estabelecer essas fronteiras, porque nós estamos determinados a trabalhar conjuntamente para a dignificação do nosso Estado. Houve uma ofensiva no sentido de poder-se queimar as figuras junto às instituições financeiras internacionais. De março, correria para cima e para baixo, como se aqui em Santo Tomé e Príncipe as pessoas não eram livres, como se não houvesse democracia. Vocês viram? Passa-se
todo o comunicado que esses indivíduos fazem contra o governo, contra a minha pessoa, contra a pessoa do Presidente da República. Porque nós somos verdadeiros democratas. E apenas que eles não venham para aqui para que haja um debate contraditório. E nós vamos favorecer debates contraditórios, debate de ideia, porque isto é que faz desenvolver a sociedade. Nós não vamos fazer aquilo que eles fizeram, que era monopolizaram, transformaram os órgãos de comunicação social estatal num mecanismo de reprodução dos interesses partidários do Partido de Ação Democrática Independente. E a perseguição das pessoas. Esses indivíduos que dizem que o governo vai meter droga em casa das pessoas, vai meter armas, de uma forma irresponsável. São indivíduos alucinados. Indivíduos alucinados. E eu conheço as bases do ADI. E eu não confundo, senhores deputados, a ação terrorista, a ação politicamente terrorista de algumas pessoas com gente séria do ADI que não se revê nesse comportamento oportunista. Comportamento oportunista. De uma geração de oportunistas. Que o que buscam é exatamente semear a confusão para pescar em águas turvas. O quadro é negativo. Há algumas coisas por esclarecer. Há algumas diligências que estão em curso, não no sentido persecutório. Isto nunca farei. Não há, nunca no meu coração coube violência nem traição. Eu quero ser objetivo, eu quero estar ao serviço do bem. Agora, eu não vou escamotear nada. Não serei encobridor de nada. Cada um tem que ser responsável pelos atos que comete. Portanto, infraestruturas. Vimos o Porto de Fernão Dias e a resposta que nos deram, portanto, há 2 meses, eu não posso ser responsável pelo eventual fracasso dessas negociações que vinham correndo muito bem. E se as pessoas tivessem noção do Estado e se cumprissem as suas obrigações, vinham dizer, olha, primeiro-ministro, primeiro-ministro de facto, seja o que for, porque elas cometeram crime. E foi dito aqui por um professor catedrático, o não entregar dossiês do Estado é crime. Eles apagaram tudo que havia nos computadores. Uma coisa que não lembra ninguém. A gente que eu fiquei completamente decepcionado. Apagaram tudo. E não mintam. Isto não é mentira. A loucura, o desvaneio fez com que esses indivíduos perdessem as estribeiras. Não se pode apagar a memória de uma administração quando hoje muita coisa se faz na base do suporte digital. Aeroporto. Há quanto tempo é que nós temos aeroporto no estado em que está? Quando esses indivíduos cessaram funções, que me digam como é que estava o aeroporto de Santo Tomé e Príncipe. Que me digam. Avançou? Deixaram iluminado? Não. Quer dizer, temos um constrangimento que o nosso aeroporto, se não acautelarmos, deverá ser interdito. Máquinas que nós encontramos, máquinas avariadas. Hoje as pessoas entram para a aeronave sem serem devidamente controladas, quando nós sabemos exatamente o que é que se passa a nível da luta contra o terrorismo e outras atividades maléficas. E nós não nos podemos esquecer que estamos na região do Golfo da Guiné, onde a pirataria tende a avançar para zonas mais vulneráveis como a nossa, onde os nossos sistemas de vigilância são extremamente exíguos.
onde as nossas forças não têm meios suficientes, sobretudo a Marinha, para poder fiscalizar, para poder ter o controle das nossas águas e, sobretudo, da nossa costa. Não há. E nós temos informações, temos notícias de cidadãos, concidadãos presos no exterior por tráfico de droga. Há mulas em Santo Tomé e Príncipe, transportadores de droga, meus senhores. E esta situação preocupa-nos. A Polícia de Investigação Criminal. Diga ao quarto governo em que estado é que deixou a Polícia de Investigação Criminal. Num estado caótico. Num estado caótico. Que fala por si. Há um relatório pago pelo PNUD sobre a situação na PIC. O que é que se fez? Que reformas é que foram feitas no sentido de poder corrigir aquilo que existe na PIC? Polícia de Investigação Criminal. Neste panfleto, esses indivíduos dizem: baixaram as receitas fiscais. Eles parecem aprendizes feiticeiros. Quando nós chegamos, vivia-se uma crise, e durante o governo deles, vivia-se uma crise que estava ligada à greve nos portos em Lisboa. Como nós somos dependentes do exterior, particularmente Portugal, que é a nossa principal porta de saída, isso afetou-nos terrivelmente. O que é que um governo que acabou de chegar pode fazer para resolver o problema da greve em Portugal? Eles resolveram o problema da greve em Portugal? Da greve a nível dos portos? Resolveram? Claro que isso teve uma incidência nas receitas fiscais. E isto dificultou-nos sobremaneira a questão do pagamento dos salários. E esses indivíduos que provocaram a bancarrota vêm hoje dizer que nós pagamos salário com algum atraso. Quando houve preciso, eu quero conter-me para não sair do esquema que deve ser o institucional, que é para não chamar as coisas pelo seu nome, pelo respeito que eu tenho pelos seus deputados e pela nação. Quer dizer, é incrível. É incrível. Nós vimos abraços para pagar salário no mês de dezembro. E eles estavam a esfregar mãos contentes. Dizem que são amigos do povo e, sobretudo, do povo pequeno. Vamos provar o contrário. Porque quem é amigo do povo pequeno não pode recusar de assinar o acordo do donativo de arroz do Japão. Os japoneses vieram. Eles ainda estavam no poder. Não assinaram. Deixaram que os emissários japoneses fossem embora. Nós tivemos que fretar um avião. Malabo, Libreville, para que a senhora ministra dos Negócios Estrangeiros pudesse negociar com as autoridades do Japão para assinar um acordo de má fé, porque eles sabem perfeitamente bem que este acordo era necessário para nós obtermos o arroz proveniente do Japão. Fizeram mais. O ministro Américo Ramos encontrava-se a caminho de Tunis para assinar um donativo na ordem de mais de 8 milhões de dólares de ajuda, donativo, digo bem, a São Tomé e Príncipe, recebeu ordens do chefe do governo, Patrício Trovado, para regressar, para não assinar. Quando nós sabemos que isto era extremamente importante para ajudar São Tomé e Príncipe, cujo orçamento depende de mais de 90% da ajuda externa. Mas esses indivíduos assinaram coisas no período suspeito. Em 4 de dezembro, eles assinaram um acordo do domínio da saúde.
porque lhes interessava assinar aquele acordo. Não, o governo já tinha sido demitido. O governo já tinha sido demitido. O atual governo tomou posse no dia 12. Portanto, no dia 4, houve um acordo que foi assinado. Meus senhores, andaram a dizer aqui aos 4 ventos que havia uma verba para o empreendedorismo jovem e que nós éramos os responsáveis pela não continuidade desse processo. E o senhor Abnilde, que foi secretário de Estado, é uma das pessoas um pouco incendiárias nas declarações que faz, utilizando a rádio Tropicana como palco. Nós não somos repressivos. Nós gostaríamos de dizer aqui, se fizesse aqui de uma forma contraditória. Mas, covardemente, eles escolheram, portanto, a via do panfleto. Isso fica-lhes bem, o problema é deles. Nós fomos ver. Onde é que estava esse dinheiro? E chegamos à conclusão que esse dinheiro foi utilizado pelo 14º governo de Patrício Trovoada para outras coisas. E nós temos a contabilidade. Portanto, nós, quando afirmamos que íamos fazer uma utilização criteriosa desses fundos para o empreendedorismo jovem, porque achamos que é uma boa ideia, e hoje a juventude, a questão da juventude é uma questão transversal. Portanto, nós encontramos, a nível dos diferentes serviços, portanto, projetos que devem incentivar o empreendedorismo jovem. E o que eu digo que, quando esse serviço diz, não, nós tínhamos tudo preparado para o desenvolvimento, lançamos um estaleiro para desenvolvimento, onde é que estão? Criações de formação foram feitas para permitir que houvesse a capacitação das pessoas para, sobretudo a nível de pequenas e médias empresas, poderem gerir convenientemente os créditos que seriam colocados à disposição deles. Eu não vi nenhum fundo de fomento. Não vi nenhum fundo de fomento destinado a permitir que se criasse um banco de fomento. Nós temos bancos comerciais. Pronto, apareceu apareceu mas eu não quero falar sobre as condições em que apareceu, esse banco apareceu, mas nós não vimos nenhuma ação que criasse incubadoras para poder permitir aos jovens de terem, efetivamente, um projeto com seguimento e com retorno para permitir o efeito multiplicador. Nada disto. Quando se precisa da juventude, serve-se dela. Arranja-se dinheiro, mobiliza-se para se poder utilizá-la. Em vez de se investir corretamente na educação, como a base do desenvolvimento da cidadania, para que as pessoas não escolham os dirigentes, não escolham os responsáveis em função do dinheiro que recebem, porque tudo isto é para perpetuar a dominação. A educação não era preocupação. Desarticulou-se o Ministério. Criou-se situações caóticas. Porque a reforma das pessoas, quer na saúde, quer na educação, deveria merecer, da parte do governo, uma melhor atenção. Um professor não se forma em 2 dias. Portanto, se há professores que devem, por limite de idade, ir para a reforma, tinha que se preparar a sucessão desse professor de forma a não criar um vazio. Mesma coisa relativamente aos enfermeiros, com experiência. Há sector hospitalar onde criou-se um vazio, mandou-se as pessoas para a rua, sem criar condições para que houvesse uma sucessão, que houvesse outras pessoas preparadas para poder trabalhar. Portanto, este é o quadro que nós encontramos, meus senhores e minhas senhoras, senhores deputados. Todo o resto
é demagogia pura e barata. Todo o resto é explicar para confundir. Eu quero aqui, desta tribuna, perante esta augusta Assembleia, renovar-vos a nossa determinação em continuar a trabalhar seriamente para o bem-estar dessa população, para resolver o problema da água, de energia, de saneamento. E nós começamos a eliminar essa pouca vergonha que era a água, essa água pluvial, esse chiqueiro em frente à padaria Miguel Bernardo. Foi nós que fizemos isso em 2 meses. Nós é que criamos essa situação em 2 meses. Água por tudo quanto é canto, verde, aqui, tudo num estado lastimoso. Nós estamos convictos de que poderemos e que temos a obrigação de fazer o melhor para o bem-estar de todos nós. E é com esse espírito que renovo a nossa total disponibilidade em trabalhar com Vossas Excelências arduamente para que nós possamos superar as dificuldades, reduzir efetivamente a pobreza. Reduzir a pobreza. Queremos convosco, queremos com todos os santomenses fazer o necessário para que o nosso país seja colocado no patamar da modernidade. Muito obrigado. Um beijo. Senhor Presidente da Assembleia, muito boa tarde. Caros senhoras e senhores deputados, boa tarde. Começo por referir-me à situação de tesouraria a quando da tomada de posse do 15º Governo Constitucional. Portanto, no dia precisamente 12 de dezembro, tínhamos uma situação de tesouraria muito pouco confortável, não obstante as restrições que é de todo, portanto, de longo conhecido de todos, mas que efetivamente não era condizente com os engajamentos que o Estado tinha liquidados por pagar. Eu passo, com a vossa permissão, a fazer referência a alguns valores. Na conta corrente do Tesouro Público, nós dispunhamos de pouco menos de, portanto, 3 mil milhões de dobras, conta, portanto, corrente em dobras. Na conta em moeda estrangeira, nomeadamente dólar, tínhamos 24 mil dólares, tínhamos 40.800 euros para as contas, portanto, conta corrente do Tesouro Público. Estamos aqui a falar base compromisso. Efetivamente, o Tesouro dispõe de outras contas, que são contas que estão sujeitas a regra específica de utilização, nomeadamente fundo de contrapartida, entre outras que, como compreenderão, não são passíveis de utilização para despesas correntes, mesmo de capital, sem seguir algumas tramitações. Contudo, encontramos também, estava a aproximar-se da quadra festiva, aproximadamente 100 mil milhões de dobras de despesas prontas a serem pagas, dos quais 63 mil milhões eram despesas correntes. E, claro, aqui estamos a falar, naturalmente, há uma componente que depois teria que entrar o salário, daí a questão de dizer que o governo não conseguiria pagar salário. Efetivamente não tínhamos como pagar salário. Devo dizer que tivemos que acionar mecanismos diversos, ao nível, portanto, mesmo ao nível do governo. Todos os ministros começamos a andar atrás dos contribuintes, pedir que liquidassem as dívidas. Fomos entendidos, compreendidos por alguns, conseguimos reunir alguma soma e oportunamente fizemos questão de honrar os engajamentos assumidos. Como também fizemos agora durante o mês de janeiro, portanto no salário do mês de janeiro, que tem-se ventilado de forma errônea que
governo não pagou salários. Como compreendem, de acordo com a reforma das finanças públicas em curso, a Lei SAF, que é a Lei 3 de 2007, dita regras claras sobre a utilização de recursos num quadro em que o Orçamento Geral do Estado não é aprovado. Isso, naturalmente, tivemos que cingir por essa questão, tivemos que efetivamente seguir as tramitações, é o que temos feito. Mas despesas salariais, despesas correntes, imprescindíveis, inadiáveis, estão a ser cumpridas e observadas de forma oportuna por parte do Governo. Relativamente às nossas dívidas, meus senhores, vou começar pelas dívidas internas. Temos alguns engajamentos mas poderei oportunamente fornecer detalhes sobre isso, que totalizam os 444 mil milhões de dólares. Estamos a falar de algumas contratações de serviços, estamos a falar de alguns engajamentos em que o Estado, portanto, foi penalizado, em alguns processos, no caso do PGS, MSF Engenharia, um conjunto de dossiês que ainda continuam pendentes e a pesar sobremaneira o nosso nível de endividamento interno. Temos 3 empresas com as quais o Estado tem uma relação que supostamente devemos também encontrar uma forma de fazer face, que é, nomeadamente, a EMAI. Nesta data, portanto, a 12 de dezembro de 2012, o Estado tinha uma dívida acumulada com a EMAI de 72 mil milhões de dólares. Com a ENCO, em termos de diferença do preço do combustível, como sabem, o Estado subvenciona o preço do combustível, foi-se acumulando dívidas e que atualmente, não houve ainda, na altura, quando assumimos as funções, posso dizer, reduzindo isto, estamos a falar de 500 mil milhões de dólares na altura acumulado até 12 de dezembro de 2012. 500 mil milhões de dólares de diferença de preço de combustível. A CST, o custo com comunicação, móvel e fixo, só no exercício de 2012, estamos a falar de um custo de 27 mil milhões de dólares. Comunicação. Naturalmente que estas questões estão a ser alvo de uma análise muito aprofundada. Isso implica a responsabilização, isso pressupõe um levantamento exaustivo dos argumentos pressupostos que estariam na base dessa situação e, naturalmente, que o Estado não poderá, de forma contínua e permanente, a suportar custos dessas envergaduras quando temos encargos outros e temos restrições em matéria financeira que são de conhecimento de todos, portanto. Relativamente à nossa dívida externa, nós saímos recentemente do perdão da dívida, atualmente já temos 220,7 milhões de dólares da nossa dívida externa. 220,7 milhões de dólares. A isso tudo acresce, e agora tentando articular um pouco, portanto, a referência às dívidas e os engajamentos que têm, e responder um pouco ainda às questões que foram aqui colocadas, devo dizer que relativamente às bolsas de estudo, nós temos um acumulado, portanto, houve um atraso de pagamentos, há mais de um ano, em alguns casos, que totalizam 256 mil dólares e 172 mil euros. Essa questão, tendo em conta a natureza da despesa que fiz referência, bolsas de estudos, nós tivemos que alojá-lo no orçamento para 2013. E fizemos-lo em detrimento de algumas situações de despesas correntes também consideradas inadiáveis. Mas fizemos-lo com espírito de responsabilidade e tendo em conta a própria especificidade. Ter um compatriota fora do país, mais de um ano sem recursos, e alguns começam a ser expulsos das suas residências, precisamos efetivamente fazer face por cobro à situação.
Temos algumas dívidas que também temos estado a fazer o levantamento e devo aqui abrir um parênteses para dizer o seguinte, senhores deputados. O conhecimento deste montante tem como base os relatórios que, a quando de tomada de posse, portanto, início das minhas atividades enquanto Ministro de Finanças, pedi a cada sector da função pública, sob a minha tutela, que efetivamente me fizesse um diagnóstico da situação. Naturalmente que isto está em fase agora de procedermos a uma averiguação de cada um dos valores, os pressupostos que aí estão, e ter em conta tudo isso. Permitam-me aqui também referir-me a alguns engajamentos com as empresas, pequenas e médias empresas. Nós, repetidas vezes, fazemos referência ao empresariado nacional, o setor da construção particularmente, em que as pessoas são convidadas a participar nos concursos públicos, mas acontece aqui, muitas vezes, por atrasos de pagamento. O objetivo aqui é fazer lançamento de várias obras. O Estado foi acumulando atrasos. E esses empresários, esses pequenos e médios empresários, com todas as dificuldades que nós conhecemos, tiveram que recorrer ao sistema financeiro. Recorrer ao sistema financeiro para concluir as obras do Estado. Tiveram que suportar encargos financeiros, as taxas de juros, nomeadamente. E a verdade é que é outra situação que temos em carteira. É uma situação que precisamos encontrar uma solução. Foi aqui referido pelo Sr. Deputado Albertino Bragança a questão da TVS. Efetivamente, há um conjunto de relatórios, são muitos. Alguns estavam em carteira, ali alojados, mas que, neste momento, temos estado a apropriar-nos dele. Do conteúdo, alguns com contornos e com recomendações muito claras, objetivas, com o devido enquadramento legal, que não deram sequência para as entidades competentes. Neste momento, posso assegurar aqui essa ilustre Assembleia que, efetivamente, todos esses relatórios terão o seu seguimento. Terão o seu devido seguimento. Particularmente, relativamente à TVS, e à luz da lei, os relatórios, uma vez concluídos, passam por um período de contraditório e, neste momento, portanto, o relatório da TVS foi concluído em janeiro de 2013, foi submetido à direção cessante, na altura, numa comissão de gestão da televisão, que, efetivamente, já, pronto, à luz da lei, estamos a falar entre 10 a 20 dias para o contraditório, já ultrapassamos esse período, mas houve uma nota já para reforçar a premente necessidade de reagirem ao teor do relatório. Posso assegurar que, ao longo da próxima semana, efetivamente, vamos dar seguimento destes relatórios precisamente. Eu concordo, existem questões ali que são gritantes em matéria de gestão, mas naturalmente que nós daremos o seguimento e as outras entidades agirão de conformidade. No que concerne ao empreendedorismo, ao microcrédito, devo dizer que efetivamente, como já fez referência aqui o Sr. Primeiro-Ministro, uma preocupação que temos, faz parte inclusive do nosso programa de governo, efetivamente pautar pelo incremento dos níveis de empreendedorismo. É um elemento que nós temos em conta, mas esse processo far-se-á com toda a transparência possível. E vai ser de cobertura nacional, não tenhamos dúvidas. Importa e entendemos também que estamos a falar de recursos do Estado. Nós o que temos em carteira de fazer sobre esse processo é canalizar todo o processo para uma instituição bancária. Um processo transparente, as instituições são várias, vão concorrer, e aquela que oferecer melhores condições, as garantias associadas por aí fora, a nossa filosofia é tentar subsidiar a taxa de juros. Porque deve haver alguma responsabilização. As pessoas vão ter acesso ao recurso, mas têm que assumir também o engajamento, depois de devolver consoante a rentabilidade dos seus pequenos negócios. E isto, nessa matéria, existem casos específicos de microcrédito que vamos recorrer também ao poder local. Eles conhecem as necessidades das suas regiões, conhecem as pessoas e estariam em melhores condições de ajudar o próprio governo na gestão desse processo. Mas quero dizer também que esse recurso não estará ao nível dos outros ministérios. O recurso estará, por lei, aliás, é assim determinado, no âmbito do Ministério do Plano de Finanças. Mas também não é o Ministério do Plano de Finanças que vai selecionar os dossiês. Não. Os dossiês, conforme a sua especificidade, os ministérios da tutela farão
todas as demarches e depois daí só daremos todo o segmento para que efetivamente haja transparência e seriedade na gestão desse processo. Quero aproveitar esta janela, senhores deputados, para dizer, não obstante ainda não estamos na discussão do Orçamento de 2013, dizer que efetivamente a Inspeção Geral das Finanças nós precisamos dotar aquela estrutura de melhores meios de atuação. Precisamos dinamizar aquele sector, atribuindo competências claras. Aliás, a materialização, a legislação, não obstante algumas atualizações que carecem, importa sim efetivamente que haja melhoria das condições para que efetivamente a Inspeção Geral das Finanças possa levar a cabo e de forma plena as suas atribuições legais. E aproveito também para dizer que no âmbito da implementação, da execução do Orçamento Geral do Estado para 2012 e no quadro ainda da própria reforma das finanças públicas, nomeadamente a Lei SAF, dizer que as DAFs têm um nível de competência acrescida. E, normalmente, se nós temos competências acrescidas, os nossos níveis de responsabilidade devem ser também acrescidos. Por isso é que nós aqui estamos a levar a cabo agora um conjunto de inspeções a nível das DAFs, porque a questão dos contratos, de licitações, por aí fora, toda a gestão em torno do funcionamento da DAF precisa ser devidamente validada e haverá responsabilização sectorial. Isso é algo que posso assegurar aos senhores ilustres deputados. Bem, por hora acredito ter respondido algumas questões que foram sendo colocadas. Fico por aqui por enquanto. Obrigado. Peço desculpas, agora já me ocorreu. Uma questão foi levantada aqui sobre a questão dos barcos. Dizer que em 2009, através do decreto número 5, foi reconhecida a indenização aos marinheiros no valor de 756 mil euros. Este montante fora inscrito e em 2012 foi pago 289 mil euros. E para o exercício de 2013 existe portanto, está em dívida 391 mil euros que fazem parte das despesas do exercício findo, que ao longo do exercício corrente, portanto em 2013, faremos os possíveis para efetivamente honrar esses engajamentos, tendo, sobretudo, com base a continuidade do Estado. É um engajamento claro, notório, publicamente assumido pelo Governo. Daremos sequência a essa situação. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar a todos os deputados, com a permissão do Sr. Primeiro-Ministro, caros deputados e caros colegas. É da minha responsabilidade, orientada pelo Sr. Primeiro-Ministro, trazer algumas explicações concernentes a questões aqui levantadas, nomeadamente reforçar a minha intervenção na última plenária relativamente à questão dos barcos do Porto Flutuante e não só, dar algumas informações sobre a situação do dossiê de petróleo, do estado em que se encontra, que foi levantado pelo deputado Delfim Neves, e falar também do caso dos 30 mil baris de petróleo que nos é colocado à disposição pelo governo da Nigéria e, finalmente, sobre a questão atual da EMAI. Bem, tal como fiz referência na minha última intervenção, o Estado santomense assinou no dia 1 de março de 2012 um memorando de entendimento com a empresa Blue Sky, com 3 vertentes. A criação de uma
de uma empresa de gás, de exploração e pesquisa de gás, a instalação de um banco comercial e a instalação de uma plataforma flutuante. Em consequência, nós tivemos nas nossas costas, a partir de julho, julho do mesmo ano, a visualização de alguns barcos gigantes, com dimensões que já aqui citamos, de cerca de 3 campos de bola. Os 2 foram visíveis em cerca de julho e outros 2 a partir de setembro, completando o número de 4. Bem, estes barcos, segundo os próprios operadores, tinham como objetivo fazer testes. Os testes estes que nós desconhecemos no seu todo de que natureza se tratava. Bem, nós, quando tomamos posse, fizemos algumas averiguações e tivemos algumas informações, nomeadamente da IMAP, Instituto Marítimo Portuário, da INAPOR e da Agência Nacional do Petróleo, as 3 instituições com alguma relação com os trabalhos ligados à presença dos mesmos navios aqui em São Tomé e Príncipe, mais especificamente na costa da ilha de São Tomé. Bem, a plataforma flutuante que vem descrita no memorando tem como objetivo, segundo os proponentes, de criar um mercado gigante no mar para fazer comércio com a nossa costa africana e igualmente fazer compras de matérias-primas. Para a efetivação desta operação, eles precisam fazer testes, segundo eles. Bem, os testes foram levados a cabo e nós temos pelo menos 3 vertentes da natureza do teste. Segundo a PORT, fala de teste de trocas de tripulação e trocas de pessoas. De acordo com a própria empresa, na carta enviada para o Ministro das Obras Públicas do então, faz referência a uns testes críticos para uma boa operação desta plataforma. Igualmente, a Agência Nacional do Petróleo, quando contactada para se pronunciar, fez referência a testes sobre correntes marinhas e correntes flutuantes. No fundo, nós ficamos sem saber de que natureza de teste se tratava. Bem, ora, para essas operações, e justamente para nós termos algum controle, digo algum controle devido às nossas fracas capacidades de recursos humanos, uma coisa que é nova, nós deveríamos ter ou fazer um acompanhamento destes mesmos testes. Este acompanhamento não foi feito, nem se encontra, nem vem contemplado no memorando que foi assinado entre o governo do Dr. Patrício Trovoada e a empresa Blue Sky. Portanto, os testes eventualmente foram feitos e nós ficamos desprovidos totalmente nas nossas águas dos relatórios que nos relatam aquilo que foi realizado e feito nas nossas águas. Entretanto, há dívidas. A INAPOR reporta uma dívida de cerca de 570 mil euros, justificando o período de estacionamento dos barcos aqui nas nossas águas. Existe aqui uma contradição que vamos citar. Este montante corresponde a somente 40% das taxas praticadas pela INAPOR. Entretanto, no próprio memorando que foi assinado pelo governo
e a Blue Sky, vem explícito de que as partes vão negociar os termos fiscais favoráveis, qualquer coisa parecida com o que existia para as zonas francas. Ao mesmo tempo, o governo anterior, o governo do Dr. Patrício Tovar, veio dizer que esses barcos iriam trazer muito dinheiro para o país, porque estavam aqui estacionados, porque na porta ia ganhar muito dinheiro, mas fazia trocas de correspondência com os operadores, com o objetivo de isentá-los de pagamento dessas mesmas taxas. Bem, essas constatações estão nos relatórios apresentados pelas nossas instituições, nomeadamente ENAPOR e a Agência Nacional de Petróleo. Caros deputados, existe uma série de situações que envolvem esta operação que é o nosso dever expô-la de forma clara. O governo anterior não criou condições nenhuma para que os nossos técnicos e as instituições fizessem o acompanhamento de tais testes e ignorou a recomendação da Agência Nacional de Petróleo, que em outubro de 2012 aconselhava o governo a criar condições para que técnicos santomenses pudessem acompanhar tais operações no blocos. Este relatório existe. Nenhuma ação foi desencadeada pelo então governo para que permitisse que o Estado santomense se apoderasse do relatório de tais testes. Por outro lado, o memorando também contemplava a formação ou a criação de uma empresa de gás. A empresa de gás foi constituída. A empresa de gás foi constituída, inclusive, contra um dos relatórios também da Agência Nacional de Petróleo, que desaconselhava, cujo parecer desaconselhava o governo e alertava o governo de que a lei existente sobre a pesquisa e exploração do petróleo não contempla especificamente exploração de gás e, portanto, uma ação deste tipo, tendo como parceiro o Estado santomense, devia ser feito após a modificação da mesma lei. E não foi feito, e a empresa foi constituída numa proporção ou percentagem em que o Estado santomense detém 25% e a empresa Blue Sky 75%, sem nenhuma justificação plausível para esta distribuição de percentagem, uma vez que o principal objetivo da empresa seria a exploração de gás no território da República Democrática de Santo Tomé e Príncipe.